Paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs. Quem vos cumprimenta é o pastor Éder William. É com alegria que nós estamos começando mais uma live, que é um oferecimento do Instituto Bíblico Etnos, do qual sou reitor. Estamos promovendo aí lives intituladas Evangélicos pós-pandemia. Nós teremos logo mais aqui conosco o nosso convidado de honra, que é o pastor Isaqueu Freitas. Ele já está aqui, já vou chamar o querido pastor, vou chamar o pastor Isaqueu aqui para a gente dividir a tela. Glória a Deus. Ele já vai estar recebendo aí o meu chamado. Graças a Deus já está aí, o servo de Deus. Maravilha. Isso, pastor. Paz de Cristo, nobre pastor. Alegria, um prazer compartilhar com você essa live. Alegria nossa, pastor Isaqueu, é uma honra. Quero agradecer a gentileza de ter atendido o convite. Peço desculpas que eu estou com dificuldade para falar perfeitamente, estou com uma afta aqui na língua, mas Deus vai me dar graça. Com certeza, com certeza. É um prazer tê-lo aqui. Nós estaremos tendo aí um bate-papo durante 60 minutos, porque é o tempo disponível oferecido pelo Instagram. Vou até ajustar aqui o cronômetro, que o Instagram vai me Sim, avisando o tempo que ainda temos de fala. Pastor Isaqueu, perfeitamente. eu peço que o senhor, por gentileza, aí, nessa sua fala introdutória, conte um pouquinho para a gente da sua trajetória cristã, o senhor, como começou as suas atividades na obra do Senhor. Hoje o senhor é um pastor presidente do Ministério de Madureira, em Andradas. E nós queremos, antes da gente entrar no assunto da lógica, que o senhor, em algumas palavras iniciais, fale um pouco da sua carreira cristã. Maravilha. Bom, nós nascemos no Evangelho, crente desde berço, assembleiano sempre, né? Amém. Tenho 50 anos como assembleiano. E fomos criados aí dentro desta cultura pentecostal e já desde a minha adolescência sempre tive o envolvimento com o ensino, sempre envolvido nesta área, né? E tive a formação básica através do Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão. Depois tivemos nossa formação no bacharel em teologia pela Faculdade de Filadélfia, onde também fizemos o mestrado e doutorado, e, consequentemente, também sou jornalista, né? Pela FATECAMP, fizemos nossa formação através dessa faculdade, e pastoreamos diversas igrejas ali no campo de Vila Alzira, em Santo André, cujo presidente é o pastor Antônio Campas. Fui, inclusive, vice-presidente, secretário executivo, sempre envolvido na obra do Senhor. Pastoreamos ali umas 4 igrejas no período que lá estivemos, e mês que vem, querendo Deus, vamos completar 15 anos que estamos presidindo aqui o Campo de Andradas, recebemos autonomia há 15 anos atrás, né? Da igreja de Vila Alzira, porque o trabalho pertencia a Santo André, aqui, e hoje aqui temos a nossa faculdade teológica, que é a FATEFICA, né? A Faculdade de Teologia, Filosofia e Capelania do Estado de Minas Gerais, com reconhecimento de nossas convenções. Já tivemos a alegria de formar diversos obreiros, obreiras, irmãs, irmãos na obra do Senhor, e estamos aí, caminhando, né, levando o conhecimento da palavra, a fim de que todos possam crescer em graça e em conhecimento. Essa é a nossa trajetória. Também promovemos há muitos anos já seminários, simpósios, palestras, conferências, né, em diversas igrejas,
aqui no Brasil, em diversos estados já estivemos ministrando, e também, pela graça de Deus, em vários países da Europa e alguns países aqui da América do Sul. Essa é a nossa trajetória aí, né? Servindo sempre ao Rei e ao Reino. Pastor Isaqueu esteve agora nos trazendo aí um breve resumo da sua trajetória cristã, eclesiástica, ministerial, um homem de Deus qualificado para o exercício do pastorado e com uma veia de ensino que é reconhecida por nós e por toda a nação madureira e por onde Deus o tem usado dentro e fora do Brasil. É uma honra tê-lo aqui. Pastor, tem em mãos aqui uma obra que é de sua autoria. Exatamente. Por gentileza, nos fale um pouquinho sobre, antes que discorremos sobre a questão da educação teológica, sobre este trabalho que o senhor teve como historiador, pesquisador, escritor. Esta obra aqui, amados, tem como título Atos Históricos da Assembleia de Deus em Vila Alzira, em Santo André. Por sinal, a cidade que eu nasci. Eu sou andreense. Somos aí conterrâneos. Somos conterrâneos. Conterrâneos da nossa querida Santo André, São Paulo. Então, na verdade, a história desse livro começou da seguinte forma. Quando a Assembleia de Deus, no Ministério Santo André, completou o seu jubileu de ouro, eu participei, na ocasião dos trabalhos festivos lá, onde é presidido pelo pastor Silas Josué de Oliveira, e foi lançado o livro da história da Assembleia de Deus em Santo André. Uma linda história, né? Uma história que partiu com a evangelização dos missionários que vieram de Santos, né? Missionários suecos que vieram de Santos e que iniciaram a evangelização em Santo André. E aí nasceu uma amizade minha com o autor daquela obra, que o pastor Antônio Pepe Laskovski, e comecei, então, a conversar com ele, manter contato. Na ocasião, pastoreava a igreja ali no bairro do Jardim Cristiane, e ele no bairro do Jardim do Estádio, que são bairros próximos, né? Então, estive lá com ele ministrando algumas vezes, ele esteve comigo ministrando algumas vezes, e aí ele foi praticamente meu incentivador para escrever a história do futuro jubileu de ouro da Assembleia de Deus em Vila Alzira, né? Que é a primeira igreja do Ministério de Madureira em Santo André. É a primeira. Teve origem ali. Primeira. É a primeira. Ela teve origem através da igreja de São Caetano do Sul, né? Quando na ocasião era o pastor Raimundo Nonato, o presidente, e então foi através do pastor Raimundo, com o pastor de saudosa memória, o pastor João Leite, que iniciou o trabalho de Madureira em Santo André. Então eu fiquei muito feliz, né? Conversei na época com o pastor Antônio Campas, desse projeto de nós também escrevermos um relato, né, uma biografia da história, da importante história da Assembleia de Deus de Vila Alzira, como a primeira igreja de Madureira, em Santo André, e motivado, incentivado pelo pastor Antônio Pepe Laskovski, né? E, para a glória de Deus, o pastor nos deu todo o apoio, todo o incentivo, e aí iniciamos essa obra, iniciamos esse projeto, e louvado seja Deus, a igreja hoje lá já está caminhando para os seus mais de 65 anos, né? Então, essa é uma boa parte, uma parte essencial do jubileu, né? Que nós escrevemos e teve uma aceitação muito boa. Foi um livro que, inclusive, na época, o prefeito da cidade também deu aí a sua palavra, que está aí no livro. Movemos aí vários irmãos que são aqueles que são os primeiros membros da igreja, e falamos um pouco sobre a história de cada um, a contribuição de cada um, né? Então, para mim, foi maravilhoso essa experiência,
E a partir desta obra, né, ela também nos motivou a ser um escritor. A partir daí, passamos a escrever vários livros, dos quais temos já alguns publicados, e outros ainda que estão aí na forma, aguardando o tempo certo para serem publicados. Por sinal, eu tenho um livro da história de Santo André, segundo o autor que o senhor mencionou. Ah, que Pastor ótimo, Antônio ótimo. Elias Couto. É um livro excelente, muito bom. Eu tenho esse livro. Queridos irmãos que estão entrando agora, pastora Gisele Sprocati, o pastor Romante do Belém, lá de Campinas, meu amigo, a irmã também Márcia Jesus, Bleno Bandeira, Paulo Tigreiro, queridos irmãos, Pedro Lima também aqui entrou conosco, Leila Martins, Jefferson Couto está entrando agora. Para quem está entrando agora, no rodapé do Instagram tem o desenho de um aviãozinho. Se os irmãos e as irmãs desejarem clicar no aviãozinho e mandar um direct para a sua rede de contatos, os seus amigos serão convidados por vocês para participarem da live conosco. Aos que estão entrando agora, eu estou recebendo o meu amigo, pastor Isaqueu Mendes Freitas, né? Mendes Freitas. Mendes de Freitas, isso. De Freitas. Pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo Eclesiástico em Andradas, ali a região sul de Minas. Sul de Minas. Sul de Exatamente. Minas. O tema que nós convidamos o pastor Isaqueu para que nós fizéssemos a live é sobre a questão da educação teológica nesse contexto de pandemia e também no momento pós-pandemia. O irmão Ricardo Cruz acabou de entrar. Deus abençoe, irmão Ricardo. Paz do Senhor, é bem-vindo. Pastor Isaqueu, antes que a gente fale do hoje e da perspectiva do amanhã, retomemos um pouquinho com a questão teológica no passado. O senhor é assembleiano há 50 anos e eu há quase 48 anos. E nós, assembleianos, que somos militantes na causa da educação teológica, sabemos que nas origens, na gênese dos primeiros assembleianos, Daniel Alberto, Erving e as gerações futuras, a educação teológica não foi assim muito bem vista no contexto assembleiano. Para quebrar essa barreira não foi fácil. A gente sabe que ainda hoje existem algumas certas resistências. O senhor, como estudioso da Bíblia e também da história da Assembleia de Deus, e também que milita na educação teológica, como o senhor vê o avanço da Assembleia de Deus desde o período que nós iniciamos no passado com a educação teológica até que cheguemos nos dias de hoje? Porque nós, assembleianos, somos pentecostais e a gente tem aquela questão do fogo, né? E há um mito que corre nos arraiais assembleianos que a teologia parece que ela apaga o fogo, né? Ou avivamento, como diz os leigos. Como é que o senhor tem essa visão das dificuldades que os nossos pioneiros tiveram no passado para inserir a educação teológica na nossa Igreja Assembleia de Deus? Pastor William, é muito pertinente essa pergunta, né? Porque percebemos que os pastores assembleianos, especificamente brasileiros, por a nossa querida Assembleia de Deus, ela ter nascido no Pará, e ela veio, então, a partir dali, descendo, alcançando os estados do Nordeste, né? E, consequentemente, depois, vindo já aqui para a região do Sudeste, a gente sofreu uma influência muito grande por parte dos pastores nordestinos, né? E lembrando também que o conceito cultural desses tempos atrás era muito difícil, tudo muito difícil. E eu glorifico a Deus porque Gurnaving teve uma iniciativa extraordinária com pastores missionários que vieram de fora, né? Suecos, canadenses, americanos, que levou
uma forma muito maravilhosa de incutir o ensino, sem que houvesse uma resistência, né, por parte dos pastores brasileiros, que é a escola bíblica dominical. A nossa escola bíblica dominical foi essencial para que essa barreira ela fosse caindo por terra. Porque, apesar de tanta resistência, mas nós tínhamos ali, todos os domingos, na parte da manhã, todo o período matinal, a nossa agência de ensino bíblico, né? Por mais que os pastores se firmavam em usos e costumes, e tinha uma visão distorcida de que o ensino teológico iria apagar a chama pentecostal, porque, na ocasião, o ensino teológico era muito primado pelos nossos irmãos batistas, presbiterianos, né? E outras correntes aí no nosso segmento do cristianismo, que sempre fundamentavam aí e primavam pelo ensino. Então, aos poucos, né, fomos aí, então, quebrando essa visão distorcida, né, quebrando esses paradigmas, né, esses tabus, né, e o ensino teológico foi, graças a Deus, crescendo, apesar de muitas barreiras. Aí veio o ETAD, né, que se constituiu uma escola poderosa dentro das Assembleias de Deus, o seminário bíblico em Pindamonhangaba, através do Colenda, né, saudosa memória, pastor Colenda, né, o ETAD através de Bernard Johnson e outros pastores americanos. Então, foi se abrindo as portas naquele período onde a nossa estrutura assembleiana era muito fundamentada em usos e costumes, e naquela questão de que era essencial a chama do Espírito, né? Mas o que a gente foi percebendo é que a mente das nossas lideranças foram se abrindo, e eu até tinha um pastor na minha adolescência que ele costumava pregar que depois que entrou duas tias na igreja, a igreja começou a mudar a teologia e a tia televisão, né? Coisa que era assim difícil de lidar, né? Porque ao mesmo tempo em que se fechava as portas para o ensino teológico, lá estava a escola bíblica dominical, fundamentando os crentes na palavra, fundamentando os crentes no ensino, um ensino com conteúdo, não é um ensino fundamentado no achismo, é um ensino fundamentado em usos, costumes, em visão pessoal. Lá estava a agência de ensino, escola bíblica dominical. Então, à medida que a gente foi nos aperfeiçoando no ensino, na escola bíblica dominical, a gente foi, ao mesmo tempo, percebendo que muitas coisas que se ensinavam e se falava no púlpito, nos cultos de doutrina, não se encaixava, né? Não tinha fundamentos bíblicos até com aquilo que era ali nas revistas da escola bíblica dominical fundamentado, né? Então, nós glorificamos a Deus que as portas, aos poucos, foram se abrindo, e eu penso que nas últimas 3 décadas, né, o ensino bíblico-teológico definitivamente ganhou força, se estendeu, se ampliou, e hoje é um dos grandes braços da igreja, né? Inúmeras faculdades de ensino teológico, como o instituto que você representa, um grande instituto bíblico, né? Do qual você é um reitor, um instituto abençoado e de grande referência nacional, e de tal modo que, assim, outros têm surgido, e é maravilhoso a gente se dedicar naquilo que o próprio Jesus fez. 3 anos do seu ministério, nunca deixou de fazer milagre, nunca deixou de operar maravilha, nunca deixou de ministrar aqueles que precisavam de libertação.
mas sempre primou pelo ensino. Aquele que eles estavam preparando para dar continuidade à obra, ele investiu tempo com eles, ensinando, sempre ensinando. Então, essa é a minha visão com relação ao ensino teológico dentro das Assembleias de Deus, que hoje, com certeza, as escolas mais proeminentes no ensino teológico cristão como um todo. Hoje temos uma representatividade muito grande, muito expressiva, né? Reconhecido, inclusive, pelos cristãos tradicionais, batistas, presbiterianos, metodistas e outros segmentos que vê com bons olhos hoje, né, as nossas instituições de ensino teológico. Meus queridos internautas, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós temos a presença hoje do nosso querido pastor Isaqueu Mendes de Freitas, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus, Campo Eclesiástico de Andrada, sul de Minas, Ministério de Madureira, servo de Deus que tem se dedicado ao longo de seus anos ministeriais na labuta da educação teológica e tem nos sido agora canal de bênção para trazer nessa live aí qual a importância da educação teológica ao longo da história assembleiana e vamos também analisar no momento presente, que é o momento da pandemia, uma perspectiva aí para o período pós-pandemia. Pastor Isaqueu, na opinião do senhor, o pastor de uma igreja, ele de fato é a pessoa-chave que pode fomentar dentro da membresia ou dentro do campo que ele preside a conscientização dos irmãos e das irmãs sobre o estudar teologia? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque no contexto da Igreja Católica Apostólica Romana, via de regra, o seminarista ele faz a teologia para se tornar um padre. Mas no contexto evangélico, nós temos aqueles que vão fazer teologia e nem todos serão pastores, nem todas serão pastoras. Mas, enfim, cada um tem a sua motivação pessoal do porquê fazer a teologia. Então, a pergunta que eu queria lançar para o senhor é o anjo da igreja, o dirigente da congregação, o pastor presidente do campo. Qual a importância dele como pessoa-chave para fomentar dentro da igreja, congregação local ou do campo que ele preside, o desejo da irmandade para estudar sistematicamente a Bíblia através dos estudos teológicos? Como é que o senhor tem essa percepção? Olha, o pastor da igreja local, o líder, o que preside aí a igreja, o campo que lhe foi confiado, na verdade, ele é a espinha dorsal, né, nesse processo. Sem o incentivo, sem ele estar ali de forma incisiva, dizendo aos seus obreiros, a sua membresia, da importância de estudar, ter o conhecimento das doutrinas fundamentais da fé que professamos, né? Isso é primordial. Nós percebemos que onde há negligência nesta área, as igrejas que são negligentes através das suas lideranças com relação à aplicação, a incentivar o ensino teológico, percebemos uma igreja fraca, percebemos obreiros que não têm estruturas bíblicas, obreiros neófitos, e, consequentemente, é um prejuízo enorme. Então, é essencial a participação, a demonstração do líder para que os seus fiéis cresçam no conhecimento. Né? Como você frisou, a Igreja Católica, ela que tem, evidentemente, aí, nesse quesito de ensino teológico, nós temos que reconhecer que eles têm um trabalho
extraordinário. Mas o objetivo é formar os seus sacerdotes, né? É formar aí aqueles que vão se dedicar à vocação para o sacerdócio nos moldes da Igreja Católica. Agora, nós não. Nós sabemos que a palavra de Deus é dada a nós como a nossa regra de fé e conduta. Quanto mais conhecemos a palavra, quanto mais acesso tivermos a ela, quanto mais termos ciência da importância dos ensinos, da sua vasta teologia, de tudo quanto o estudo sobre Deus pode nos proporcionar, mais crentes sadios, mais crentes solidificados iremos ter. Então, é fundamental. Para você ter uma ideia, pastor William, aqui no estado de Minas Gerais, nós chegamos aqui e, em contato com diversos companheiros, percebemos uma necessidade enorme, tá, do ensino teológico aqui. Diversos campos de companheiros nossos que sequer tinham núcleo. Diversos campos que sequer os seus obreiros tinham acesso ao ensino teológico. E percebemos que, lamentavelmente, isso se deu por negligência da liderança, por falta de interesse. Então, nós louvamos a Deus que, a partir do momento que a nossa convenção passou a exigir a formação teológica dos nossos obreiros para que fossem ordenados, aí, então, forçou essas lideranças, consequentemente, a procurar as escolas teológicas para implantar um núcleo na sua igreja, ou pelo menos incentivar seus obreiros a fazer o curso por correspondência. Nós vimos essa carência, começamos a trabalhar, inclusive alguns companheiros aqui, eu dei todo o material para que implantasse o ensino teológico na sua igreja. Aqui nós temos dado todo o apoio e louvamos a Deus, glorificamos ao Senhor, que hoje a gente conseguiu aí, por mais de 20 campos, né, implantar núcleos de ensino teológico, e tem sido uma bênção. Cada núcleo que a gente inaugura, a gente vê a alegria dos irmãos, né? Às vezes o acesso à igreja e à cidade onde estão é meio difícil, porque aqui em Minas a estrutura é bem diferente, né? Com relação à distância, acesso de cidades, mas nós louvamos a Deus que temos cumprido essa missão, mas é fundamental, é a espinha dorsal, o líder, o que preside, o que pastoreia, incentivar aí os seus membros a se matricularem, a fazer um curso teológico. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, pastor Isaqueu tem sido agora instrumento de Deus, trazendo para nós palavras de aconselhamento, palavras de orientação, palavras no que tange a importância do líder, do anjo da igreja, do pastor, ser a coluna principal para orientar o rebanho, a irmandade, o campo que ele preside, sobre a importância da valorização da escola teológica. O senhor comentou da convenção? Nós sabemos, pastor, que os cargos convencionais são evangelista, missionário, pastor, e temos os obreiros locais, que são os cooperadores, os diáconos, as diaconisas, os presbíteros. Aos obreiros locais, que eu citei agora, presbíteros, diáconos, diaconisas, e também os membros que não são ainda obreiros, mas têm uma aspiração para crescer no ministério e, quem sabe, serem ministros do Evangelho reconhecidos com a chancela da convenção. Qual o conselho que o senhor daria, nesse momento, aos obreiros, diáconos, diaconisas, aos presbíteros e também aos membros que
desejam se qualificar no ministério da palavra, porque tem uma coisa, pastor Isaqueu, o dom, Deus, ele dá o dom da palavra a quem ele quer, e há muitos pregadores usados por Deus sem a formação teológica. Mas o Senhor, como experiente, sabe que a escola teológica, através do estudo sistemático da teologia, vai dar uma refinada, vai burilar essa espada que vai ser ministrada na pregação, no ensino por esse obreiro. Que conselho o senhor daria para esses pregadores, irmãos, presbíteros, diáconos, diaconisas, que já labutam no ministério da palavra, com desejo para serem pregadores e ensinadores, mas não têm ainda formação teológica? Lembrando o seguinte, nós estamos num contexto de sociedade que a nossa juventude está questionando os pregadores. Eles navegam na internet, entram nos YouTubes dos pregadores das redes sociais e muitas vezes os nossos jovens, já alguns deles com formação acadêmica, questionam, não é, as pregações e os pregadores. Então, que conselho o senhor daria para essa geração de pregadores, de presbíteros, diaconisas, diáconos, que não são ainda qualificados ou formados na teologia? O que o senhor diria para eles nesse momento? Bom, pastor Éder, a minha palavra para todos esses obreiros e aspirantes ao ministério e aos cristãos de modo em geral é que não negligencie o ensino teológico, tá? Veja bem, aqui no nosso campo de trabalho, nós criamos um RI, um regimento interno, que foi debatido durante 2 anos em diversas reuniões com os pastores da diretoria, os pastores dirigentes das congregações, e uma das cláusulas desse regimento é que não consagramos aqui ao ministério diaconal, a partir do ministério diaconal, ninguém que não tenha o curso teológico, tá? Quando a pessoa vai se tornar um cooperador, que já é um processo de treinamento para o ministério diaconal, aí nós já passamos a exigir que se matricule, tá? Não existe obrigatoriedade no cargo de cooperador, porque não é uma ordenação em si, né? É um processo de aprendizado para ver se a pessoa vai ter condições de fato, comprovar que tem a chamada. Então, aqui, para ser um diácono, uma diaconisa, tem que ter o curso teológico. Então, já fechamos a porta para essa negligência de que o ensino teológico só deve ser aí incentivado para quem vai ser um pastor, um evangelista ou um ministro convencional. Nós já passamos a exigir já nessas funções locais, diácono e presbítero, né? Agora, você colocou uma coisa aí muito importante também com relação ao dom. Nós sabemos que Deus dá o dom. É uma dádiva, Deus dá mesmo, não lance em rosto, mas só que tem uma coisa, Deus dá, mas nós não podemos ser negligentes. Nós temos que entender que cabe a nós o aperfeiçoamento deste dom. Temos que nos aperfeiçoar, temos que nos esmerilar, temos que tornar esse dom aperfeiçoado para bem ser utilizado para a edificação da Igreja de Cristo. Esse é um ponto que não podemos negligenciar. Não adianta a pessoa chegar aí, não, mas quem dá a palavra é o Espírito Santo e ele não conhece a palavra. Ele não conhece o fundamento da palavra, né? Fica difícil. Aí surge realmente esse confronto que há hoje dessas gerações, onde a geração de hoje é uma geração aplicada ao ensino secular, buscam as suas formações superiores
e, consequentemente, vão questionar mesmo. As redes sociais estão aí, né? E se, de repente, um obreiro fala uma coisa lá em cima do altar, que vai gerar dúvida, que a pessoa vai perceber que não é aquilo, ela vai, evidentemente, procurar. Ela vai procurar e vai ver que realmente a pessoa quis ensinar algo que não condiz com as Escrituras. E o que, que vai acontecer? Vai ser um obreiro desqualificado, lamentavelmente sem crédito, porque as pessoas vão ver que o conteúdo dele é muito raso, né? Então, eu aprendi com o pastor João da Silva Gonçalves, de saudosa memória. Ele dizia o seguinte: ninguém pode levantar para ensinar sem antes sentar para aprender. É verdade. Fundamental. É Tá? verdade. Então, nós temos que compreender que não podemos queimar etapas, né? Não podemos. Temos que ser aplicados nisso, né? Hoje a gente percebe que nesse tempo aí, eu penso que você deve ter tido essa experiência também, das mensagens de WhatsApp fake news, com revelações furadas, sabe? Sim. Com conteúdos de mensagens apocalípticas que tudo sem base bíblica, sem nada, causando pânico e o terror no nosso arraial. E aí você observa o seguinte, aqueles crentes com pânico: ai, pastor, olha, será que vai acontecer mesmo isso daqui? Vai ter trevas na face da terra? Né? Nós temos tanto besterol. Né? Por quê? Por que isso? Lamentavelmente, falta de conhecimento bíblico. Né? Então, urge, esse é o tempo. Tá? Nesse período antes de ocorrer essa pandemia, né? Nós percebemos que, falo pela nossa experiência, do nosso seminário teológico estava crescendo muito, para a glória de Deus, e quando surgiu tudo isso aí, houve aí uma queda, aquela incerteza, aquele cenário de pavor, de pânico, de tanta incerteza, as pessoas sendo comprometidas com relação até mesmo o seu sustento, o seu trabalho, e começamos a orar: Senhor, tenha misericórdia, né? E orando e levando as pessoas a consciência de não desistir, de continuar estudando, de continuar, mais uma oportunidade para você se aprofundar no aprendizado, o saber o porquê que Deus está permitindo isso, né? E hoje, para a glória de Deus, o que está acontecendo? Muitas pessoas estão nos procurando porque querem cursar, querem sentar para ser aluno do ensino teológico, querem aprender mais sobre a palavra de Deus. Meus amados irmãos, queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Isaqueu, que está sendo ricamente usado pelo Espírito Santo, trazendo para nós edificação nestas palavras de forma muito pontual, da escola teológica, da educação teológica, do ensino teológico, do nosso contexto evangélico. Quero cumprimentar os irmãos da Adebras, Matelândia. Amém. Um abraço aí. Ali de Matelândia, região de Foz do Iguaçu. Se eu estiver equivocado, os irmãos de Matelândia me corrijam, por gentileza. Evangelista Toninho também está entrando aqui, o irmão Marcon e Viana. Deus abençoe a todos que estão aí entrando na live. O pastor Isaqueu Mendes, aos que não conhecem, é o pastor presidente do campo eclesiástico em Andradas, Minas, Ministério de Madureira. Pastor Isaqueu, nós estamos num contexto agora de pandemia. O coronavírus aí tem afetado toda a ordem do planeta Terra. Esse problema de saúde tem também acarretado consequências na economia. E as escolas teológicas, como personalidade jurídica, têm a sua máquina administrativa, a sua gestão, que é formada por sua diretoria, corpo docente,
colaboradores, etc. Como que o senhor analisa esse momento atual? Como que agora, no presente, nesse momento difícil de quarentena e pandemia, como que as escolas teológicas podem se reinventar neste momento de crise de saúde, que concomitantemente é também uma crise que afeta o bolso dos alunos que estão estudando e daqueles que estavam pensando em fazer a matrícula e estão agora com um ponto de interrogação. É um momento de crise, não é? A nível até global. Como é que o senhor tem uma percepção, até como gestor, como administrador e reitor, das escolas teológicas nesse momento difícil, sobretudo na questão econômica? Muito bem ressaltado aí. A gente percebe que o ensino, de forma em geral, foi atingido. Aqui mesmo na região, diversas escolas particulares, lamentavelmente, demitiram seus funcionários, seus professores, e estão fechando as portas. Lamentável. Né? E os pais temos que canalizar tudo agora para a rede pública. Então, a gente percebe que, de fato, essa crise financeira estabelecida por essa pandemia, né? Por essa questão de saúde que veio sobre todo o planeta Terra, consequentemente, levou a todos, né, a começar, então, a buscar as ferramentas que já existiam, evidentemente, mas que, às vezes, não estavam sendo tão utilizadas da forma que estava aí à disposição. Eu me refiro aí às videoaulas, a criação de aplicativos, né, a criação das redes sociais, o YouTube, o Facebook, né, e outros aplicativos aí dos quais tem à disposição as redes sociais, entre tantos outros meios. Então, na verdade, todas as escolas tiveram que se reinventar, né, para que o ensino permanecesse com qualidade e chegasse a todos os alunos. As escolas teológicas, consequentemente, caminhou na mesma direção, né? Como eu disse a princípio, os alunos pensaram em desistir, olha, não vou ter condições mais de pagar, não tenho mais perspectiva com relação a trabalho. Então, nós fomos conversando, analisando caso a caso, dizendo, não, você não vai parar, mesmo que você não tenha condições de pagar agora, né? Aí logo já veio o auxílio emergencial, e quando as pessoas começaram a ter aí acesso a esses recursos do auxílio emergencial, aí já começaram novamente a nos procurar. Não, agora, realmente, pastor, obrigado por ter nos incentivado a não parar, e agora a gente vai pagar aí da medida daquilo que a gente puder. Então, a gente tem que se reinventar em meio a toda essa situação. Então, vamos aí, através das videoaulas, vamos aí procurar aí aplicativos que os alunos tenham condições de ter acesso, que são ferramentas fáceis de lidar, não são difíceis, né? A partir de uma pessoa que tem aí um profissional na área de criação, que trabalha voltado aí para a tecnologia, né? Cria. Então, todas essas ferramentas, elas estão aí acessíveis para que possamos utilizar e temos convicção que esse tempo vai passar e isso está contribuindo para o nosso crescimento também, quanto gestor, quanto diretor de corpo docente, como professor, né? Nós estamos aí hoje sendo desafiados por essa situação, que ao mesmo tempo quer nos frear, mas também é uma oportunidade para crescermos, para tirarmos lições dessa situação e vemos aí que temos tido êxito em todas as outras ações que estamos realizando
não nos deixando intimidar com isso, né? E sabendo que todas essas ferramentas, estamos usando ela, fazendo uso dela com muito mais frequência, valorizando muito mais agora, e temos tido um feedback extraordinário, porque alunos que já estavam ali cursando permaneceram, tivemos muito pouca desistência, alunos estão entrando. Então, com certeza, pastor Éder, são lições que vai nos levar a remeter ao futuro para termos outros projetos para podermos aplicarmos aí nas faculdades de teologia e onde estiver aí as escolas teológicas estabelecidas. Queridos irmãos, estamos aqui com o pastor Isaqueu Mendes de Freitas, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo Eclesiástico em Andrada, sul de Minas. O nobre pastor também, ele é diretor da faculdade, onde ele é o gestor, docente, que tem expandido o ensino teológico por onde Deus o tem enviado, desde Santo André até essa região abençoada do estado mineiro, por cerca de 20 campos, como ele citou no início da live. E agora estamos analisando como fica o contexto da educação teológica nesse momento social de pandemia. O pastor falou do momento presente, mas ele termina a sua fala dizendo sobre uma perspectiva, sobre um momento futuro. Para o futuro, pastor Isaqueu, quais são as suas observações e considerações? Quando a pandemia terminar, quando esse momento de isolamento social e a vacina for descoberta e essa questão ficar na sua normalidade, se é que vamos ter uma normalidade, não é? Mas digamos hipoteticamente para um cenário futuro sem isolamento social, nesse processo de reinvenção, de criatividade, como que as escolas teológicas, o senhor enxerga elas para o porvir? Porque nós temos os livros físicos, e nós que somos mais antigos da era analógica, a gente gosta de cheirar o livrinho novo, né, pastor? Verdade. A gente gosta de tocar no livro físico, a gente gosta de ter a nossa biblioteca física, mas a gente sabe, pastor, que estamos num momento de transição deste mundo analógico para o mundo digital, com a inserção da mídia tecnológica, os e-books e toda essa parafernália tecnológica aí que a gente tem que se readaptar para o futuro, para os dias pós-pandemia. Como que o senhor enxerga essa questão da escola teológica? O senhor já deu uma introdução sobre isso já no seu último argumento, né? Dizendo que nesse momento a gente precisa de fato se apropriar dos métodos, dos aplicativos e dos recursos que nós temos, como Facebook, YouTube, aplicativos, entre outros. Isso também vai exigir, né, pastor? Com certeza. Docente qualificado para se interagir nessa nova linguagem do mundo digital. E dentro dessa pergunta que eu estou te fazendo, eu já queria embutir uma segunda. O senhor acredita que a educação à distância, o EAD, chamado de curso por correspondência muitos anos atrás, vai crescer bastante? Olha, pastor Éder, eu penso que, com relação ao futuro, o ensino teológico, ele tende a se fortalecer muito mais, né? Hoje, nesse período, as pessoas estão sendo movidas por um quebrantamento, por uma busca de Deus, né? A gente percebe que esse vírus mexeu com toda a estrutura do planeta. Trouxe a oportunidade dos seres humanos rever muitos conceitos sobre si mesmo, sobre família, sobre o conceito de estilo de vida, sobre o que de fato é essencial, primordial para que valorizem, né?
e deixando as coisas supérfluas em segundo plano. Eu penso que a permissão de Deus para a expansão deste vírus foi um freio no ser humano. Então, nesse momento em que cada um está refletindo, em que cada um está percebendo que pessoas importantes na sua vida, no conceito da sua família, da sua convivência, estão partindo, estão indo embora. Consequentemente, entre muitas dessas pessoas, legados estão sendo deixados. Né? Então, a gente tem que entender que, neste momento, é um momento de termos alegria, porque a tendência é que, de fato, a busca por Deus, a busca pela presença de Deus, a busca em uma entrega verdadeira, ela vai fluir de maneira poderosa. Então, isso vai levar muitas pessoas. Esses dias eu fiz aqui uma pesquisa no Google, assim, sobre os assuntos que mais estão sendo procurados por parte das pessoas. E olha, Deus assim disparou assim, sabe? Perdi a conta. Então, por aí a gente percebe que é um cenário positivo, né? Consequentemente, as escolas teológicas, como já disse, é um momento de nós agora nos reinventar. É um momento, como você frisou aí, nós gostamos, nós que somos dessa geração um pouco mais antiga, do livro físico, páginas, né? Na nossa mão aqui, mas nós sabemos que agora já se levantou uma geração e que hoje praticamente as crianças nascem já pedindo sinal Wi-Fi, né? É verdade. Você vê aí crianças de colo com maior facilidade mexendo lá com o dedinho no celular, já se identificando com essa tecnologia. Então, esse é o nosso caminho que temos que seguir. Esse é o caminho, é um caminho sem volta. Então, vamos aí usar aí todas essas ferramentas, né? O ensino à distância é um braço essencial, fundamental, porque toda essa tecnologia, às vezes, é um contraponto que, às vezes, estamos longe e perto ao mesmo tempo, né? E isso possibilita isso. Então, o que ocorre? Hoje, vamos olhar para o futuro com alegria, com esperança, porque o ensino teológico tende a ser fortalecido, a busca será muito grande pelo conhecimento de Deus, pelas doutrinas do Evangelho e, consequentemente, né, seja aí o ensino EAD por distância, seja presencial, que vai possibilitar termos aí de volta as nossas aglomerações, né? É claro que, como você frisou, muita coisa vai mudar. Eu penso que uma atenção à saúde pública vai ser maior, né? Os cuidados com relação às aglomerações também serão maiores. Então, tenho certeza que em uma outra ocasião que formos fazer uma live como essa, nós vamos nos alegrar e dizer um ao outro, olha, de fato, realmente, os resultados estão aí, e cresceu, se fortaleceu. As ferramentas hoje que estamos usando aí são inúmeras na área digital, nessa tecnologia que está à nossa disposição, que isso a cada dia se aprimora, né? O que era hoje, estava lá no top, amanhã já está ultrapassado, porque a velocidade é muito rápida, mas nós vamos estar acompanhando, né? Vamos estar fazendo parte disso e, com certeza, inúmeras pessoas se tornarão alunos, alunas, obreiros em excelência, formado aí pelo Instituto Etnos de Teologia. Pastor Isaqueu, eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão a Deus. A gratidão é nossa, a alegria é nossa. Pela sua gentileza de atender o nosso singelo convite e dizer que
não tenho dúvidas, o senhor foi um instrumento de Deus para nos abençoar. Aos nossos Amém. internautas, este vídeo está sendo gravado, Que bom, que vai ótimo. ficar lá no meu Instagram, para que vocês assistam depois, quando desejarem. Estarei encaminhando o vídeo, o link do vídeo, aos cuidados do pastor Isaqueu, para que ele também tenha liberdade Com de fazer a certeza. publicação, caso assim ele deseje. E, pastor, o Instagram está me avisando aqui que eu tenho 4 minutos para encerrar. Muito Então, eu bem. queria que o senhor, por gentileza, fizesse as considerações finais em 2 minutos e deixasse também o seu contato para que alguém possa, aí da região de Minas, ou talvez aqui de São Paulo, Curitiba, não sei de onde, mas quer estudar teologia com o senhor. Nós não somos concorrentes, nós somos Não, do somos mesmo reino e parceiros, né? importante que Parceiros. somos parceiros do reino de Deus. Parceiros. E o senhor tem É. liberdade para fazer a divulgação também da sua escola teológica. Fique à vontade. Muito bem, agradecer, pastor Éder, primeiramente, por nos possibilitar, através dessa live, estar com você, estar aí juntos, né, com todos que participaram aqui dessa live. Agradecemos aí a sua participação, que enobreceu ainda mais aqui essa live. Quero também aí deixar meu abraço ao pastor Davi, que é o líder aí da convenção do Estado do Paraná. Tivemos a alegria de estar com ele alguns anos atrás, lá em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Estivemos juntos e foi maravilhoso. Tenho certeza que terei a oportunidade de estar aí no Paraná com os nossos irmãos paranaenses, participando aí de algum evento. Será uma alegria enorme, assim que Deus nos conceder essa oportunidade de estar aí com vocês de forma presencial, né? É importante aqui destacar que a nossa Faculdade de Teologia, Filosofia e Capelania está à disposição de todos que queiram estudar por distância, através da EAD à distância, né? Damos aí a formação, além do ensino teológico, de diversos cursos de aperfeiçoamento, né? Como capelania, como também filosofia, administração eclesiástica, entre outros cursos aí que oferecemos, além do nível básico, médio e bacharel em teologia. Você pode entrar na página do Facebook, o endereço é a Fatefica, só digitar lá, você entra na nossa página, lá tem todas as informações, tem os nossos contatos também, para que você possa ir fazer, aqui do estado de Minas Gerais, onde concentra o maior número de alunos nossos, né? Será um prazer servir a todos vocês. Deus abençoe, muito obrigado e um forte abraço. Muito obrigado, pastor. Eu preciso concluir, porque senão daqui a pouco nós vamos desaparecer aqui. Verdade, O Instagram, ele não perdoa. Um beijo no seu coração, sucesso Beijão, na sua companheiro. trajetória. Paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor. Abraço.